O sol caía de lado naquela tarde, tingindo a caatinga de um laranja de brasa, do tipo que queima os olhos e obriga o homem a baixar a aba do chapéu. O vento não soprava, nem os pássaros cantavam. Era o tipo de silêncio que o sertão reserva para quando algo grave está prestes a acontecer. O silêncio que vem antes do trovão, antes do choro, antes do sangue. As pedras do caminho pareciam mais quentes que de costume, e até os cachorros da fazenda, que de ordinário latiam para qualquer sombra estranha, tinham se recolhido debaixo do caibro do curral, rabo entre as pernas, focinho no chão, como se soubessem de longe o que vinha por trás da poeira. Lampião chegou na fazenda do coronel Severo Mota sem pressa e sem barulho. Ele e o bando desceram a Serra do Meio como sombra que desce parede, devagar, silenciosa, inevitável. Virgulino não vinha por encomenda dessa vez. Vinha porque um menino de 12 anos, filho de um vaqueiro morto a mando do coronel, tinha chegado até o acampamento com os pés em carne viva e uma carta dentro do bolso. Não sabia ler, mas sabia o que tinha visto. O menino tinha caminhado 3 dias, comendo o que a caatinga oferece para quem não tem escolha. Um punhado de xique-xique, uma rapadura dura de chupar, água de cacimba que já não enganava a sede de ninguém. Chegou mole das pernas, mas duro nos olhos, e foi essa dureza que fez Lampião parar de comer o feijão que tinha na caneca e escutar cada palavra do garoto como quem escuta um sino de igreja tocando fora de hora. O coronel Severo era homem de missa todo domingo e de pistoleiro todo dia útil. Tinha a bênção do padre, o aperto de mão do delegado e o medo de toda a região como moeda. Suas terras começavam onde a lei terminava, e ele sabia disso melhor do que ninguém. Os trabalhadores da fazenda viviam numa espécie de servidão que ninguém chamava pelo nome certo, porque dar nome às coisas no sertão podia custar a língua ou a vida. O coronel gostava de dizer, com aquele sorriso de quem nunca pagou conta de ninguém, que ali quem mandava era ele e Deus, e que os dois costumavam concordar na maior parte do tempo. Ele tinha o costume de andar pela sede da fazenda com um bengala de jacarandá, batendo de leve no chão a cada passo, como quem marca o compasso de uma dança que só ele conhecia. Usava relógio de corrente, colete de linho branco mesmo debaixo do sol de lascar o cano, e nunca suava, ou pelo menos fazia questão de que ninguém visse. Dizem que sua mulher, Dona Idalina, vivia trancada nos fundos da casa grande, rezando terço atrás de terço, como quem tenta lavar com ave-marias um pecado que não era dela, mas que ela carregava do mesmo jeito, por estar debaixo do mesmo teto. O segredo estava enterrado debaixo do paiol velho no fundo da propriedade. Não era ouro, não era arma, era pior. Eram nomes. Dezenas deles, gravados numa tábua de madeira escura com ferro em brasa, do mesmo jeito que se marca gado. Nomes de homens livres que o coronel havia transformado em propriedade. Trabalhadores endividados por contas forjadas, presos numa dívida que crescia toda semana e nunca podia ser paga. Se tentavam ir embora, os capangas buscavam. Se resistiam, sumiam. Se alguém de fora perguntava, o delegado assinava o papel dizendo que era tudo mentira de gente sem palavra. Diga aí, meu amigo, você já viu uma maldade dessas? Um homem que reza de manhã e mede a dor do próximo à tarde, como quem mede saco de milho? Como é que esse homem dorme à noite com a consciência limpa igual ao colarinho engomado da camisa de domingo? Pois no sertão, meu compadre, tem gente que aprende a dormir em cima da própria maldade, feito bicho que faz ninho em cima de espinho. Dói, mas o corpo se acostuma. Foi o vaqueiro Zé Bentinho quem primeiro desconfiou. Trabalhava há anos na fazenda, cuidando do gado magro que sobrava depois que o coronel vendia o melhor lote para os compradores de fora. Zé Bentinho tinha os olhos de quem já viu demais e a boca de quem aprendeu a calar. Foi ele quem contou para o menino numa noite de lua nova, sentado na sombra do umbuzeiro, com a voz baixa e o coração apertado, que embaixo do paiol velho tinha coisa que Deus não perdoava. Não contou tudo, contou o suficiente para plantar a semente. E semente no sertão, quando cai em terra de raiva, não demora a brotar.
O bando de Lampião não era só faca e trabuco, mesmo que o mundo de fora gostasse de pintar assim, em manchete de jornal e em resmungo de delegado de cidade grande. Era também gente com fome, com saudade, com medo de morrer sem rezar direito. Maria Bonita cuidava dos feridos com a mesma mão que carregava punhal na cintura. Corisco cantava moda de viola nas noites de acampamento, e a voz dele, rouca de poeira, fazia até o mais bruto do bando lembrar de mãe. Havia entre eles Enedina, cozinheira que sabia fazer um café ralo virar festa só de saber a hora certa de coar. Havia Luiz Pedro, o mais novo do grupo, que ainda tremia a mão na hora de engatilhar, mas que jurava, para os que quisessem ouvir, que aquele tremor ia sumir no dia em que ele visse justiça feita com os próprios olhos. A viagem até a fazenda do coronel levou 6 dias de caminhada por trilha que só cabra e cangaceiro conhecem. Passaram por baixo de serra, por dentro de grota, por cima de lajedo que rachava a sola da alpercata. Comeram pouco, beberam menos. A cada légua, o bando ficava mais quieto, e essa quietude não era cansaço, era concentração, do jeito que faz o caçador quando sabe que a caça está perto e que um barulho errado pode desmanchar meses de espera. Na quarta noite, pararam numa gruta escondida atrás de um paredão de pedra. Foi ali que Lampião reuniu os homens ao redor do fogo baixo e falou, com aquela voz grave que parecia sair do fundo da terra, sobre o que tinham vindo fazer. Não falou de vingança. Falou de conta. Disse que tinha coisa no mundo que a lei dos homens de cidade não alcançava, mas que existia uma lei mais velha, escrita antes de qualquer código, gravada na pedra e na alma do sertanejo. E que essa lei dizia que quem marca gente como gado, um dia é marcado pelo próprio ferro. Corisco assentiu com a cabeça. Maria Bonita apertou o cabo do punhal, e o fogo, como se entendesse também, estalou mais alto naquele instante, jogando fagulha para o alto que sumia na escuridão como estrela cadente. Lampião ficou parado na frente da tábua por um tempo que ninguém soube medir. Lamparina na mão, chapéu de couro na cabeça, o brilho do fogo refletido nos óculos redondos. Corisco, ao lado, não disse nada. Ninguém disse nada. Era o tipo de coisa que o silêncio entende melhor do que as palavras. A tábua estava coberta de teia de aranha velha, de poeira grossa de anos, e ainda assim, sob a luz fraca da lamparina, dava para ler cada nome, cada marca de ferro em brasa que tinha sido cravada com a mesma frieza que se marca boi de corte. O coronel foi encontrado na varanda, na rede, com um copo de cachaça na mão e um sorriso de quem nunca teve medo de nada. Quando viu Lampião subir os degraus da fazenda com o passo de quem está em casa, o sorriso escorreu pelo rosto como cera de vela. Lampião não gritou, não xingou. Pegou a tábua de nomes, colocou na frente do coronel e disse com a voz de quem não precisa levantar o tom para ser obedecido, disse que ia acontecer uma coisa muito simples. Cada nome gravado naquela madeira, cada homem marcado como bicho, ia ser chamado ali, na frente de toda a fazenda. E o coronel ia ouvir o nome de cada um. Ia olhar na cara de cada um. E ia pagar, em dinheiro vivo e papel passado, a liberdade que tinha roubado. Os capangas já não estavam mais. Tinham entendido antes do patrão que aquela noite não era noite para heroísmo. Alguns tinham fugido pela porta dos fundos assim que ouviram o tropel de cavalo se aproximando. Outros, mais espertos ainda, já haviam pegado seus pertences dias antes, pressentindo no ar aquele cheiro de coisa ruim que vinha se formando desde que o menino sumiu do acampamento para levar a carta. Um por um, os homens foram chamados. Alguns choraram. Alguns não conseguiram nem se mover, tão habituados ao peso da servidão que a liberdade parecia coisa estranha demais para o corpo carregar de uma vez. Uma mulher de nome Maria Dina, que havia sido trazida como cozinheira e ficado como prisioneira por 6 anos, saiu da cozinha com um pano nas mãos e ficou parada no meio do terreiro, olhando para o céu como se estivesse procurando confirmar que o mundo ainda existia. Havia também o velho Anacleto, que trabalhara a vida inteira na fazenda e já não lembrava mais o gosto da liberdade. Tanto que, ao ouvir seu nome chamado, perguntou baixinho para o homem ao lado se aquilo era coisa de verdade
ou sonho de velho cansado. E quando entendeu que era de verdade, caiu de joelho no chão de terra batida e chorou feito menino, com as mãos cheias de calo cobrindo o rosto enrugado, enquanto ao redor o bando esperava em silêncio, sem pressa, porque aquilo também fazia parte da cobrança. Tinha ainda os irmãos Firmino, 2 rapazes que tinham sido trazidos ainda garotos, depois que o pai deles morreu numa dívida que nunca existiu de verdade, apenas nos papéis rabiscados pelo escrivão da fazenda. Cresceram sem saber que existia outro jeito de viver, achando que o mundo inteiro funcionava daquele jeito, com dono e com gado, e que eles, mesmo de 2 pernas e sem chifre, faziam parte do gado também. O coronel pagou, não porque se arrependeu. Pagou porque o preço de não pagar estava na cara de Virgulino Ferreira da Silva, e esse preço era alto demais até para quem nunca teve medo de nada. As mãos dele tremiam ao contar as notas, e o suor que ele fazia questão de esconder na frente dos outros escorria agora livre pela testa, molhando o colarinho engomado que antes parecia a prova de qualquer fraqueza humana. Se fosse você, meu amigo, com a faca na mão e o inimigo ajoelhado no chão, o que faria? Perdoava ou deixava o aço cantar? Tem gente que diz que perdão é virtude, e tem razão. Mas tem gente também que já viu de perto o tamanho da maldade e sabe que existe hora em que perdoar é fechar os olhos para o próximo que vai sofrer amanhã a mesma dor de ontem. Escreve aí embaixo o que você faria, que essa pergunta o sertão inteiro já se fez, noite após noite, desde que o mundo é mundo. Quando o bando saiu da fazenda, a noite já tinha fechado de vez. Lampião montou sem olhar para trás. Alguém do bando perguntou se ele achava que o coronel ia mudar. Virgulino cuspiu no chão, ajeitou o chapéu e disse que não era para isso que tinha vindo. Tinha vindo fazer o que a lei não fez. O que o homem faz depois disso é conta que o homem presta para o sertão. E o sertão, esse, cobra sempre. O caminho de volta foi mais leve, embora a distância fosse a mesma. Os homens libertos seguiram junto por um trecho, ainda sem saber para onde ir, mas sabendo, pela primeira vez em anos, que o caminho era escolha deles e de mais ninguém. Maria Dina caminhava na frente, com o pano ainda nas mãos, agora usado para enxugar o rosto molhado de lágrima que não parava de escorrer, lágrima que não era mais de dor, era de outra coisa, uma coisa que ela quase tinha esquecido o nome. O bando sumiu na caatinga como se nunca tivesse existido. Só restou a poeira, o silêncio e dezenas de nomes que finalmente podiam ser ditos em voz alta, sem medo, debaixo do céu aberto do sertão. Mas essa história, meu amigo, não termina na poeira que o cavalo levanta ao ir embora. O sertão tem memória comprida, e o que acontece numa fazenda esquecida vira causo que atravessa légua, que pula de boca em boca nas feiras, nas rodas de viola, nos veludos das novenas. Foi assim que a história do coronel marcado chegou aos ouvidos de outro coronel, dono de terra vizinha, chamado Norato Guimarães, que ouviu o relato tremendo, não de medo do cangaceiro, mas de medo de que a mesma tábua de nomes existisse, escondida, debaixo do próprio paiol. Norato mandou chamar o capataz de confiança, um homem chamado Eupídio, e perguntou com a voz embargada se havia algo na fazenda dele que merecesse o mesmo destino. Eupídio, que sabia mais do que devia, baixou os olhos e não respondeu nada. E esse silêncio foi resposta o bastante para o coronel Norato passar a noite em claro, olhando para o teto, ouvindo o relógio de parede marcar cada minuto como quem marca os dias que lhe restavam de sossego. No dia seguinte, Norato mandou libertar em segredo 3 famílias que viviam havia anos numa dívida esquisita que ele mesmo já não sabia mais explicar direito. Não fez alarde. Não contou a ninguém o motivo. Apenas rasgou os papéis, entregou um saco de mantimento a cada família e disse que podiam ir embora quando quisessem. Foi o medo que fez o bem dessa vez, e o sertão não perguntou a razão. Só recebeu de bom grado o resultado. Enquanto isso, o bando de Lampião seguia sua rota, atravessando o riacho seco, subindo ladeira de pedra solta, descendo vale onde o mandacaru crescia torto, como se até as plantas daquela terra
tivessem aprendido a viver de lado, driblando o sol impiedoso que cai de cima como castigo. Luiz Pedro, o mais moço, caminhava ao lado de Corisco, ainda impressionado com o que tinha visto na fazenda, com a coragem que viu nascer nos olhos dos homens libertos assim que entenderam que eram livres de verdade. "Cabra da peste! Você viu a cara do coronel?" disse Luiz Pedro, rindo baixinho, o riso de quem ainda não tinha aprendido a rir sem culpa depois de uma noite daquelas. "Vixe, menino! Isso não é coisa para rir!" respondeu Corisco, mas o canto da boca dele também se levantou, um sorriso curto, quase escondido debaixo do bigode empoeirado. "Isso é coisa para guardar na memória. Um dia, quando você tiver cabelo branco, vai contar essa história para os seus netos, se Deus quiser que você chegue lá." Maria Bonita, que caminhava um pouco à frente, ao lado de Lampião, escutou a conversa e sorriu sem virar a cabeça. Sabia que aquelas palavras eram sementes também, do mesmo jeito que a carta do menino tinha sido semente. Cada causo contado ao redor do fogo virava lenda, e cada lenda, se plantada em terra certa, virava coragem para o próximo que precisasse dela. A caminhada seguiu por mais 2 dias, até que o bando chegou a um povoado pequeno, esquecido no mapa, onde vivia gente simples que sobrevivia da roça e da criação. Foi ali que Lampião decidiu descansar por uma noite, aceitando a hospitalidade de um casal de lavradores chamados Seu Deodato e Dona Filó, que, apesar do medo natural de receber cangaceiro em casa, entendia também que recusar hospitalidade no sertão era quase um pecado maior que qualquer outro. Dona Filó fez café numa panela de barro enegrecida pelo tempo, café ralo, do jeito que se faz quando o grão é pouco e a água é muita, mas que, na boca de quem anda dias pela caatinga, tinha gosto de banquete. Serviu numa caneca de folha, com as mãos tremendo não de medo, mas de respeito por aquele homem que o povo simples enxergava, mais que bandido, como uma espécie de justiça que anda a cavalo. Seu Deodato, curioso e corajoso o bastante para perguntar o que ninguém mais ousava, quis saber se era verdade que Lampião tinha ido até a fazenda do coronel Severo para fazer justiça com as próprias mãos. Virgulino, sentado numa cadeira de couro cru, os óculos refletindo o fogo do fogão a lenha, respondeu devagar, como quem escolhe cada palavra com o mesmo cuidado que escolhe bala para o trabuco. "Justiça, seu Deodato, é palavra grande demais para o tamanho do que eu faço. Eu só devolvo o que foi tirado. O resto é conta que cada um acerta com Deus, ou com o diabo, dependendo de como viveu." A frase ficou pairando no ar da cozinha simples, misturada ao cheiro de lenha queimando e café fervendo. E ninguém disse mais nada por um bom tempo, porque havia ali um tipo de verdade que não precisava de comentário. Na manhã seguinte, antes de partir, Lampião deixou na mesa de Seu Deodato e Dona Filó uma quantia em dinheiro, discreta, sem alarde, dizendo que era pagamento justo pela hospitalidade, e não esmola, porque cangaceiro de bem não vive de esmola, vive de acerto de contas escrito no fio da faca, e hospitalidade também tinha seu preço, um preço que devia ser pago com respeito. O bando seguiu viagem, deixando para trás mais um causo que ia se espalhar pelas feiras e pelas rodas de conversa, crescendo a cada boca que contava, ganhando detalhes que talvez nunca tivessem acontecido, mas que faziam parte do jeito como o sertão preserva sua própria história, não em livro, não em jornal, mas em voz, em memória, em causo contado à luz de Lampião. Passaram-se semanas. A notícia da fazenda do coronel Severo Mota já tinha virado assunto de toda a região, contada e recontada em cada parada de tropeiro, em cada mercado de sábado, em cada novena de fim de tarde. Alguns diziam que o coronel tinha ficado louco depois daquela noite, trancado no quarto, recusando comida, vendo em cada sombra um vulto de cangaceiro vindo cobrar mais conta. Outros diziam que ele tinha vendido a fazenda inteira e ido embora para a cidade grande, tentando fugir do próprio nome que agora carregava, colado feito breu, a lembrança daquela tábua de madeira queimada. A verdade, essa que só o sertão conhece por completo, era mais simples e mais dura ao mesmo tempo. O coronel Severo Mota continuou vivendo na fazenda,
mas nunca mais foi o mesmo homem. Perdeu o sono, perdeu o apetite. Perdeu, sobretudo, aquele sorriso de cera que costumava usar como escudo contra o mundo. Envelheceu 10 anos numa única noite, e os vizinhos que o viam de longe na missa de domingo comentavam baixinho que os olhos dele tinham ficado com aquele brilho de quem já viu o próprio fim chegando antes da hora. Maria Dina, a cozinheira liberta, seguiu seu caminho até a cidade de Garanhuns, onde tinha uma prima que a recebeu de braços abertos. Levou anos para voltar a dormir a noite inteira sem acordar assustada. Mas aos poucos foi reconstruindo a vida. Primeiro lavando roupa para fora, depois abrindo um pequeno negócio de doces caseiros que ficou famoso na feira local pelo sabor de rapadura que só ela sabia fazer. Nunca esqueceu o nome de Lampião e sempre que alguém falava mal do cangaceiro na sua frente, ela respondia com firmeza que quem nunca precisou de justiça não tem direito de julgar quem a trouxe. Os irmãos Firmino se separaram do restante do grupo liberto e foram trabalhar numa fazenda de gado mais ao norte, onde o dono, um homem chamado Doutor Aristides, tratava seus empregados com justiça e pagava salário certo, coisa que os dois irmãos acostumados à servidão levaram tempo para acreditar que existia de verdade. Aos poucos, foram aprendendo o que era receber por um dia de trabalho, guardar dinheiro, sonhar com um pedaço de terra próprio. O mais velho dos dois, Raimundo Firmino, chegou a comprar anos depois um pequeno sítio. E sempre que contava a história para os filhos, terminava dizendo que devia sua liberdade a um homem de chapéu de couro e óculos redondos que apareceu numa noite de lua minguante e mudou o destino de todo mundo daquela fazenda. O velho Anacleto, esse não teve tanta sorte de recomeçar a vida longe. Escolheu ficar na região, morando numa casinha simples que o próprio coronel, num dos raros gestos de remorso que ainda lhe restavam, mandou construir para ele como forma de pagamento pelos anos de trabalho não remunerado. Anacleto vivia ali, sozinho, contando para quem passasse a história daquela noite, sempre terminando com a mesma frase, dita com os olhos marejados, que ele tinha vivido cativo a vida inteira e só soube o gosto da liberdade quando já não tinha mais força para aproveitá-la direito, mas que mesmo assim agradecia todo dia por ter vivido para ver aquele dia chegar. O bando de Lampião, enquanto isso, seguiu sua trajetória de causos e enfrentamentos pelo sertão afora, cada vez mais cercado pela perseguição das volantes policiais que o governo mandava atrás dele, cada vez mais conhecido tanto pelo medo quanto pela admiração que despertava. Havia quem o chamasse de bandido sanguinário, e havia quem o chamasse de justiceiro do sertão, e a verdade, como sempre acontece com homens que vivem entre duas margens, provavelmente estava em algum lugar no meio, misturada com poeira e sangue e uma dose generosa de necessidade. O sertão esquece o nome do homem, mas não esquece o rastro da injustiça. Você acha que foi pouca a lição, meu amigo? Me conte o que achou dessa história, porque cada um que escuta um causo desses carrega um pedaço dele pro resto da vida. E é assim, de boca em boca, de fogo em fogo, que a memória do sertão se mantém viva, mesmo depois que os homens que a viveram já viraram poeira debaixo da terra seca. Anos mais tarde, quando perguntavam para os moradores mais velhos da região sobre aquela noite na fazenda do Coronel Severo Mota, poucos lembravam os detalhes exatos, mas todos, sem exceção, lembravam do sentimento. Aquela mistura de medo e alívio, de justiça tardia, mas ainda assim justiça, que pairou sobre a terra como o cheiro de chuva depois de meses de seca. E era esse sentimento, mais que qualquer fato contado com precisão, que se transmitia de geração em geração, moldando o jeito como o povo sertanejo enxergava o mundo, a lei, e os homens que ousavam desafiar as duas. Tem quem diga que o sertão não perdoa e não esquece, e tem razão, meu amigo, mas o sertão também não é só pedra e espinho, é terra que planta memória do jeito que planta mandacaru, devagar, sem pressa, resistindo a toda seca que vier.
E foi assim que a história daquela noite virou cordel, virou moda de viola, virou causo contado de avô para neto nas noites frias de junho, quando o povo se junta ao redor da fogueira de São João e espera a hora certa de falar de coisa séria, depois que o milho já assou e a pamonha já foi comida. Dizem que, muitos anos depois, um cordelista de nome Zé Vicente, lá de Caruaru, ouviu a história de um velho tropeiro que jurava ter visto tudo com os próprios olhos, embora fosse, na verdade, apenas mais um elo daquela corrente comprida de boca a boca que atravessa o sertão feito rio subterrâneo. Zé Vicente pegou a história, lapidou os versos, deu ritmo de cestilha e imprimiu num folheto de capa xilogravada que vendia nas feiras por uns trocados. O folheto se chamava A Tábua dos Nomes Marcados. E virou sucesso silencioso, passando de mão em mão, de bolso em bolso, lido em voz alta para os que não sabiam ler, feito reza que se repete até virar parte do sangue de quem escuta. O padre da região, um homem chamado Frei Ambrósio, que conhecia o coronel Severo Mota desde menino de batina, também guardou essa história com um peso diferente na consciência. Foi ele quem, anos depois, confessou baixinho para um seminarista jovem que visitava a paróquia, que já sabia da existência da tábua de nomes muito antes de Lampião aparecer, mas que o medo de perder o apoio financeiro da igreja, sustentado pelas doações do coronel, tinha calado sua boca. Contou isso com os olhos baixos, a voz embargada, como quem confessa não para o seminarista, mas para si mesmo, tentando entender como um homem de Deus pôde fechar os olhos para tanto sofrimento em troca de sossego e cera de vela para o altar. O seminarista perguntou se Frei Ambrósio se arrependia. O velho padre olhou para a janela, viu o sol se pondo atrás da torre da igreja e respondeu que arrependimento sem ação era só outro jeito de se enganar, e que desde aquele dia visitava toda a fazenda da redondeza, ameaçando negar sacramento a patrão, que tratasse gente como bicho. Não era muito, disse ele, mas era o que um velho padre cansado podia fazer para pagar a dívida do silêncio. Enquanto isso, longe dali, o bando de Lampião continuava sua marcha pelo sertão de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, cada vez mais perseguido, cada vez mais cercado, pela fama que crescia feito rio de enchente, impossível de conter. Corisco, com sua viola surrada, compunha versos novos a cada acampamento, guardando na memória cada fazenda visitada, cada injustiça desfeita, cada nome libertado da servidão. Dizia que um dia, quando tudo aquilo acabasse, porque tudo, no sertão, um dia acaba, alguém ia contar essa história direito, sem os exageros dos jornais de cidade grande que só sabiam chamar o bando de bandoleiro e assassino, sem entender a fome, a seca, a injustiça que empurrava homem bom para a vida de cangaço. Maria Bonita, essa guardava os detalhes mais miúdos, os que ninguém mais reparava. Lembrava do cheiro de café ralo que Dona Filó tinha servido naquela madrugada. Lembrava do jeito que Maria Dina tinha ficado parada no terreiro, olhando para o céu como quem procura confirmar milagre. Lembrava da voz tremida do velho Anacleto ao perguntar se aquilo era sonho ou verdade. Guardava tudo isso como quem guarda relíquia, sabendo que um dia, quando a poeira do cangaço baixasse de vez, seriam essas lembranças miúdas que dariam corpo e alma à história maior, a história que os livros de escola nunca contariam do jeito certo. Passou-se mais de um ano, até que outra fazenda, dessa vez na divisa entre Pernambuco e Paraíba, chamasse a atenção do bando por motivo parecido. O dono, um coronel de nome Deodoro Pancrácio, tinha fama de ser ainda mais cruel que Severo Mota, e a notícia chegou até Lampião através de um cego que pedia esmola nas feiras, homem que, apesar de não enxergar, tinha ouvido comentado dos próprios lavradores da região o sofrimento que se escondia atrás dos muros altos daquela propriedade. Foi nessa fazenda que o bando encontrou algo ainda mais grave que a tábua de nomes. Um livro de contas falsificado com tanto cuidado que nem o escrivão mais experiente da capital conseguiria desmascarar de imediato.
Um livro que registrava dívidas inventadas, multas absurdas por atraso de trabalho, cobranças por ferramenta quebrada, por gado perdido, por qualquer desculpa que servisse para manter o trabalhador preso ano após ano numa corrente invisível, mas tão real quanto ferro e corrente de verdade. Lampião, ao folhear aquele livro à luz de lamparina, sentiu uma raiva diferente da que sentira na fazenda do Coronel Severo. Era uma raiva mais fria, mais calculada, porque ali estava a prova, escrita e assinada, da mentira organizada, do crime cometido com a frieza de quem faz conta de mercearia. Rasgou o livro em pedaços na frente de todos os trabalhadores reunidos no terreiro, e cada pedaço de papel que caía no chão parecia, aos olhos de quem via, um pedaço de corrente se quebrando. O coronel Deodoro Pancrácio, ao contrário de Severo Mota, tentou reagir. Sacou de um revólver escondido debaixo da mesa da sala, mas antes que pudesse mirar, Corisco já tinha a faca na garganta dele. E o silêncio que se fez naquele instante foi mais pesado que qualquer tiro que pudesse ter sido disparado. Lampião ordenou que baixasse a arma, dizendo que aquele homem ia pagar vivo, e que morto ele não serviria de exemplo para ninguém, porque defunto não sente vergonha, e vergonha era parte importante daquela cobrança. Deodoro Pancrácio pagou, tremendo, cada centavo daquelas dívidas forjadas, e ainda por cima teve que assinar, na frente de um tabelião trazido à força de uma cidade vizinha, documento reconhecendo a liberdade de cada trabalhador da fazenda. O tabelião, um homem baixinho chamado Doutor Custódio, nunca vivera experiência parecida, e anos depois contava para os netos que aquela fora a única vez em que viu, com os próprios olhos, a justiça feita antes de qualquer juiz assinar sentença. E assim seguiu o rastro de sangue e justiça que o bando de Lampião deixava pelo sertão, fazenda após fazenda, causo após causo, cada história se misturando à seguinte até formar uma trama só, um tecido comprido de memória que o povo sertanejo carregava consigo, feito manto contra o esquecimento que a história oficial sempre tentou impor. Os anos se passaram e o próprio Lampião sabia, no fundo do peito, que seu tempo de cangaço não duraria para sempre. A perseguição das volantes ficava mais intensa a cada temporada, e a fama que antes protegia o bando, dando abrigo e comida em quase toda porta que batiam, começava também a atrair olhos que só queriam ver Virgulino morto, fosse por recompensa, fosse por medo, fosse pela ambição de quem queria seu nome nos jornais da capital. Mesmo assim, em cada acampamento, em cada fazenda visitada, o compromisso permanecia o mesmo. Devolver o que fora tirado, chamar pelo nome quem tinha sido tratado como bicho e deixar atrás de si não terra queimada, mas um pedaço de dignidade recuperada. Era esse o verdadeiro tesouro que Lampião buscava, mais valioso que qualquer ouro escondido em cofre de coronel, e era esse tesouro que fazia com que, apesar de toda a violência e todo o sangue que o cangaço carregava em sua própria natureza, o povo simples do sertão guardasse para o cangaceiro um respeito que nenhuma lei de cidade grande jamais conseguiu apagar. E é por isso, meu amigo, que essa história, como tantas outras contadas à luz de Lampião nas noites compridas do sertão, não é só sobre faca e sangue. É sobre nome. É sobre a diferença entre ser chamado de gente e ser tratado de bicho. É sobre o preço que se paga, cedo ou tarde, por toda a maldade escondida debaixo de paiol, de sorriso de missa, de colarinho engomado. E é sobre a lembrança que fica, teimosa como o mandacaru em pedra seca, resistindo a toda tentativa de apagar da memória do povo o que uma vez foi visto, sentido e vivido. No sertão, a justiça é lenta, mas quando chega, vem montada num cavalo de poeira e fogo,